As nossas escolhas podem parecer muito simples. Algo para se distrair, algo que é divertido porque tem um universo à parte, algo para sentir companhia, ligar a TV e colocar uma série que você gosta. Eu mesma aprendi inglês a partir de Friends e eu sou apaixonada por audiovisual, eu sou formada em cinema, então nossas séries têm valor. Mas hoje eu queria trazer uma opinião pessoal e uma análise crítica da série Euphoria e como ela toca em camadas muito mais profundas da nossa sociedade. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Meu nome é Sol Cortegiano, esse é o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Se você não é inscrito no canal ou não segue meu podcast nas plataformas digitais, por favor, faça isso agora. Além disso, você pode me seguir no Instagram para acompanhar as minhas criatividades, ela é tão louquinha. Quem nunca se frustrou com uma série? Diário de um Vampiro, Supernatural, eu lembro exatamente quando ela ficou ruim. Essas eram assim da minha época, a velha agora. E foram séries que começavam com uma premissa muito interessante, às vezes baseados em alguma outra obra, mas em algum momento parecia que o fator indústria versus criatividade nunca conversava exatamente. E hoje em dia a gente tem abertura para ser mais orgânico, em teoria. Teoricamente também abraça mais a criatividade. Mas será? Será que a gente abraça mesmo a criatividade ou será que ela ainda é extremamente desvalorizada? E o que realmente atrai a nossa mínima capacidade de concentração e retenção de atenção? São aquelas... Comecei a fazer um feitiço aqui. Euphoria é uma série que eu comecei a acompanhar lá atrás e eu lembro que eu senti desde o começo o seu diferencial, como talvez você também tenha sentido. Quem não lembra das lágrimas de glitter e aquela atmosfera que, apesar de, sim, depressiva, retratava fatores muito reais da adolescência, como a interação com drogas, descoberta da sexualidade, e não só isso, mas quebrava muitos padrões e falava de assuntos muito tabu. A gente acompanhava também a trajetória da Jules, que é uma mulher trans, da Rue e a sua batalha contra o vício, os fatores sociais de grupos populares, o cara machista que é babacão, que na verdade é apaixonado pela mulher trans e não consegue admitir isso pra si, tem vários problemas reprimidos de raiva dentro de si por causa do relacionamento com o pai, a menina confiante que na verdade estava presa num relacionamento abusivo e por aí vai. Dito isso, é uma narrativa super interessante e que marcou realmente sim a televisão. A estética acabou contaminando a todos naquela época. E aí a gente entra no primeiro ponto, que é o fato do Sam Levinson ter trazido, teoricamente, essa estética, quando na verdade, no início do projeto, a gente tinha uma mulher chamada Petra Collins, que trabalha direto nos clipes da Olivia Rodrigo e muito mais. E ela tinha essa assinatura esroxeada nas fotografias dela já há muito tempo. E ela trabalhou no início de Euphoria e trouxe essa assinatura, teoricamente, pra série. Só que depois ela foi demitida. Foi usada alguma desculpa sobre como ela era nova demais, ou enfim, eu não lembro ao certo. Mas eu lembro que ela foi mandada embora e aí seguiram com a série. Eu lembro de ter lido que ela realmente viu um outdoor com o pôster da série e ela não entendeu porque ela falou: roubaram a minha identidade visual e vão usar ela sem mim. Isso por si só já fala um pouco porque o Sam Levinson, que é o criador e roteirista da série Euphoria, tornou uma figura muito polêmica e muito contraditória e, na minha opinião, uma denúncia da nossa sociedade sem que ele soubesse. Ele também chegou a ter problemas na série The Idol, que tem problemas por si só, porque o The Weeknd atua muito mal. Shut the fuck up! Shut up! Mas não só isso, a própria trajetória da série parecia um pouco fetichizada. Não porque tratar os fetiches necessariamente seja uma pauta proibida, afinal de contas, o Euphoria tratava muitos tabus, empurrava um pouco os limites sociais, levantar questões profundas e importantes e que te deixavam com uma sensação de: o que eu acabei de assistir? Eu não sei, mas eu quero saber mais sobre isso. Eu quero questionar, eu quero viajar nessas histórias. O que em The Idol não funcionou, porque é uma série com a Lily Rose Depp, que a princípio também tinha a participação de uma mulher na produção. Se eu não me engano, foi ela que escreveu a primeira versão da série e ela também saiu do projeto. Mas o ponto principal disso, a série era para ser focada numa perspectiva feminina, onde a gente acompanhava a personagem da Lily Rose Depp se tornar uma estrela a partir de uma carreira como atriz mirim, como se fosse uma Demi Lovato, uma Selena Gomez da vida. E aí a gente iria acompanhar como a indústria teria influenciado ela já desde a infância para ser um produto. E aí tudo isso foi mudado. De repente a gente tinha o The Weeknd com um rabinho de rato e a Lily Rose Depp sendo muito linda. Sabe qual é o pior? Eu tava muito animada pra The Idol, porque eu realmente gosto da Lily Rose Depp. Mas eu também tinha uma expectativa que acontece em certos momentos. Tem uma cena específica em que a personagem ela tá gravando um videoclipe e ela começa a ter uma crise existencial porque a mãe dela faleceu. Então ela tá com aquele luto iminente enquanto ela tem que continuar trabalhando. Mas em vez de se tornar
uma série sobre isso, e sobre talvez algumas futilidades, sim, da vida das celebridades, ela foca totalmente em como o The Weeknd usa a Lily Rose Depp, como se ele criasse ali essa imagem dessa super popstar da vida para poder se inserir numa propriedade intelectual dela, que é a música dela. Então é interessante como a gente fala de apropriação intelectual numa obra do Sam Levinson, que teoricamente se apropria intelectualmente de várias outras mulheres. Em teoria. É o que dizem, boatos. Isso tudo, seguindo adiante pra Euforia, tinha algo em Euforia que era sempre muito... Era quase como uma recompensa pra quem assistia. E eu posso dizer isso porque eu assisti, assim, sempre, tipo... Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Infelizmente, as coisas mudam. E por mais que a série tenha sido atravessada por certas questões, como perder esses atores, e ter também greve de roteiristas, não foi por isso que ficou como ficou. Nesse último episódio, e essa parte contém spoilers, então tá avisado, é tanta coisa pra desvendar. Eu queria começar pelo Nate Jacobs. O Nate Jacobs, ele começa como um personagem que é extremamente machista, que tem essa raiva toda reprimida dentro de si. Ele tem problemas de ego, problemas de autoestima, problemas de família, um relacionamento com seu pai. Tem aquela família teoricamente perfeita. E ele é totalmente agressivo. Ele tem um relacionamento totalmente tóxico com a Mary, onde ele usa do charme e das aparências pra poder guiar esse relacionamento, de fato. Não só isso, mas também ele começa a se desprender da Mary quando ele vê uma oportunidade na Cassie, que é a melhor amiga da Mary. Então, quando ele vê a Mary se tirando daquela posição que ela tinha com ele, de sujeita a toda aquela nojeira do Nate, quando ele vê a Mary ganhando certas opiniões próprias e realmente batendo de frente com isso, e enxergando o que aconteceu com ela, ele pula pra Cassie, que é uma menina que precisa muito de atenção, que é também totalmente machucada, que tem um ego super frágil e que requer bastante da validação masculina, como a gente vê desde o começo da série. Dito isso, nessa última temporada, o Nate e a Cassie se casam e a Mary assiste tudo de camarote. E eu achei muito interessante esse início de temporada, a gente começar vendo o Nate Jacobs como o marido perfeito, o marido ideal, porque era exatamente o que o pai dele fazia, enquanto na verdade ele estava envolvido com mulheres menores de idade, por essência um criminoso e não respondendo por isso. E tendo toda aquela fachada de família margarina. E isso é muito interessante, porque aí a gente vê como o Nate começa a se inserir nisso. Ele assume o negócio do pai, ele se casa com a mulher que não é, entre aspas, problemática, porque afinal de contas ela não cria confusão, ela não cria caos. Conforme a gente vai entrando nesse relacionamento e tendo uma visão mais interna, a gente vê que a Cassie começa a não ver tanto valor no Nate, como uma vez ela viu. Porque sim, a Cassie tentou talvez assumir algum papel a partir da inveja da Mary. Ela também viu o Nate como esse objeto de conquista, aonde ela se provaria pra si finalmente melhor que a Mary, ou mais importante, ou que ela finalmente seria escolhida por alguém, ou vista como a mais bonita, a mais interessante. Ela conseguiu o cara, né? Então isso era muito importante pra ela. E a partir desse momento ela vê que o Nate já não é mais o mesmo cara, que não conseguiu levar adiante o negócio do pai, porque existem várias questões até ecológicas intervindo com o plano dele. E não só isso, mas ele ficou devendo dinheiro pra cacete. Então quando a Cassie descobre isso, o encanto quebra um pouco, tanto que ela fica desesperada. O Nate teria um arco muito interessante, porque como esse cara que é reformado, agora ele vai ter um arco de redenção, ele vai ser o marido perfeito. E tava todo mundo esperando pra ele explodir. Tem uma cena da Cassie no casamento, que ela pega uma champanhe, e aí ela estoura e a rolha vai no olho do Nate. E aí tem uma ceninha na cozinha onde o Nate tá conversando com um amigo dele, e ele fala sobre a pressão que ele tá sentindo em relação a tudo isso. Eu achei que isso ia ser uma indireta pro momento que o Nate, no final da temporada, estourasse e se tornasse de novo tudo aquilo que ele sempre foi. O que foi dar crédito demais ao Sam Levinson, porque o Nate morreu. E aí vem algumas coisas. O Nate fica sendo perseguido a maior parte da temporada por esse cara que ele deve dinheiro. E fica bem nítido que não são pessoas fáceis de escapar. Porque são pessoas que cortam o dedo do Nate. Até mais de um, na verdade. Fazem a Cassie de refém na própria casa dela. E aí eles enterram o Nate vivo e deixam ele lá até a Cassie conseguir o dinheiro em 72 horas. Legal. Ok. Eu achei uma premissa interessante. Eu falei assim, peraí. Então a ideia é que ele morra desidratado, porque ele tem uma conexão com o oxigênio a partir de um tubo. Então ele consegue respirar. Legal. E aí inseriram o fator que é a cobra. Por esse buraco, que permite que o Nate respire, entra uma cobra dentro desse caixote que ele tá enterrado vivo.
E eu achei isso muito interessante. Uma simbologia interessante, um clima de tensão. Porque quando a cobra passava pelo buraquinho, eu falei, não vai entrar no caixote com ele. E entrou de fato. Primeiro que ele cavou a própria cova. Afinal de contas, é um cara que tá sem ser responsabilizado e sem encarar as consequências dos seus atos há várias temporadas. Legal, o pai dele foi preso, mas ele também depois foi solto. Ele não conseguiu ficar com quem ele era apaixonado, que era a Jules. E aí? Ele nunca de fato chegou a assumir. Ele continuou sendo essa figura do pai de família, o grande marido. E o que era interessante sobre esse personagem era justamente isso. O quanto ele era detestavelmente machista, horroroso, chato pra cacete. Mas ele tinha esse charme, ele tinha essa tranquilidade, ele sabia exatamente o que dizer. Mas ele era perigoso, porque ele poderia se mostrar a qualquer momento. E o que era mais importante nisso tudo era que ele mantivesse a própria imagem. Era que ele não fosse descoberto, como se ele fosse o próprio agente dele, sabe? Ele ficava constantemente tentando curar a própria imagem. E aí a gente chega nesse ponto, e é interessante ter um momento em que ele se envolve com o próprio veneno, e é isso que acaba com ele. Mas assim, esses caras que estavam atrás do Nate foram mostrados os Big Bad da temporada. Eram caras que pareciam invencíveis. E até aí, eles contra o Nate perder, ok, a gente entende, porque são dois caras super poderosos a princípio, que estão cobrando o dinheiro dele. Tudo bem. Nesse tempo todo, o Nate não vai atrás de uma arma, ele não usa os próprios contatos ou recursos para poder lidar com a situação, ele não pede auxílio à família. E por mais que ele esteja, entre aspas, quebrado, e digamos que ele queira ser agora o cara que é o dono da família mesmo, que é o cara da casa, digamos que isso foi uma opção pessoal dele, que decidiu que ele não ia contar pra ninguém e resolver tudo sozinho. Seria interessante. Mas infelizmente, ele passou a temporada inteira não fazendo nada. Tem uma cena muito interessante que ele começa a choramingar, vendo que ele não vai conseguir burlar o sistema, o que é maravilhoso. Pega toda essa riqueza e joga fora, dentro de um caixote com uma cobra. Poderia ter sido épico, poderia ter sido super interessante. Então o Nate se torna um personagem complexo, que segue detestável, mas agora tem uma máscara pra sociedade, o que é incrível, e morre de um jeito qualquer. Onde simplesmente os caras que estão perseguindo ele essa temporada inteira, que são esses caras invencíveis, são mortos com um tiro do Alamo. Se ele podia chegar com uma arma e dar um tiro na cabeça desse cara, por que o Nate não fez isso? Se qualquer um poderia chegar e fazer, não, mas é o Alamo. Peraí, né? O cara sabe com um mês de antecedência que ele vai ser morto por um cara que tá cobrando dinheiro dele, que ele não faz nada, nem pega uma arma. E aí quando uma outra pessoa faz isso, de repente é muito fácil. E não só isso, mas o capanga dele fica totalmente imóvel, sem dizer nada, e aceita o destino. Era tão fácil, o Nate poderia ter feito, não? E aí, uma morte também que poderia ter sido super interessante, que é a do Nate, se torna só indiferente. Foi legal ver ele morto lá com a cobra? Foi legal, mas nem chocante foi. Eu não sei, pareceu só tipo, chocante, agora o Nate morreu. E não pareceu aproveitado nem um pouco. Eles poderiam ter feito esse episódio como todas as pontas soltas vão se conectando e como resulta nessa morte do Nate, como algo inesperado, como algo que você acha que ele vai escapar, porque os personagens dessa série sempre escapam, inclusive a Rue, não sei como tá viva ainda. Eles só fizeram o óbvio em um momento que não tinha desenvolvimento algum, mas o episódio inteiro é focado em outros personagens, em outras narrativas, que são narrativas ou antigas demais, que sinceramente tem coisas às vezes que eu nem lembro, e outras narrativas são muito recentes para o público, na minha opinião, se importar, sabe, de uma forma tão profunda. Personagens que são secundários, que não foram aprofundados, e muitas cenas falando sobre o que vai acontecer ou o que pode vir a acontecer. Cenas totalmente desnecessárias, e desculpa, não é questão de pudor com sexo, não é questão de cenas nude, porque o Sam Levinson sempre fez isso, e Euphoria sempre teve esse fator. Mas nudez focada na Sydney Sweeney, onde é muito mais pornográfico do que qualquer outra coisa. A Cassie trabalha na área agora. Gente, uma coisa diferente é você ter a personagem fazendo algo, porque é parte do arco dela de desenvolvimento. E outra coisa é uma personagem se tornar totalmente unidimensional, perder todas as outras camadas que tornavam essa personagem, e criar quase uma sátira de si mesma. Um objeto, né, do Sam Levinson, na minha opinião. Poderia ter sido uma oportunidade de realmente pesquisar como essas mulheres vivem, essas mulheres que fazem OnlyFans e afins. Como é que é a vida delas? O que acontece? Como elas se sentem? Quais são as maiores dificuldades ou desafios ou prazeres ou coisas que elas gostam de fazer ali? Qual é o limite do feminismo? Eu faço porque eu quero versus o que é esperado de mim. Tinha tantas pautas interessantes ali. A gente foi reduzido a
ela é essa bobinha que faz uns vídeos pra internet. Choque pelo choque, algo que o Sam Levinson parece estar tirando bastante proveito de fetichizar essas mulheres, colocar elas nesse lugar unidimensional. E falando em mulheres, a gente tem que falar da Jules também, que é uma personagem completamente apaixonante. A Hunter também é uma atriz fenomenal. O que ela faz essa temporada? Vai atrás de ser uma pintora, uma artista plástica, enfim, além dela largar os objetivos profissionais e sabotar a própria oportunidade de emprego que ela tem. Porque, desculpa, é isso que ela faz. A irmã da Cassie, Alexi, consegue uma oportunidade pra ela, que ela pinte um quadro que vai estar numa série de televisão, porque a Alexi trabalha com séries de televisão em um set de gravação. E aí, em vez dela aproveitar essa oportunidade, o que seria algo que a Jules faria, ela simplesmente não segue a referência e faz uma imagem explícita que vai ser passada num canal de TV. Fala, gente, essa é a minha tela. Porque a Jules também sempre foi uma personagem muito sensível e muito consciente e muito empática. Então, independentemente de hipocrisia, a gente entra numa outra camada. Não é sobre um protesto, que ela é uma mulher trans e aí ela vai lá e pinta um pênis na tela. Ah, tá bom, mas ela tava se revoltando contra o sistema e contra o fato de que não poderia ter mulheres trans na pintura. Mas não era sobre isso, entende? Era sobre não poder ter questões explícitas, imagens explícitas. E aí ela tem até uma fala, mas tudo bem, o peito tá na tela, e aí, na pintura, e aí a mulher da emissora fala, bom, seria bom não ter nudez nenhuma. Ok, ela tinha um cara que é casado e ganha benefícios e dinheiro em troca de ser objetificada sexualmente. Isso não é sobre fazer slut shaming ou falar, nossa, caramba, que errado, porque ela está usando sexo. Não é isso. Mas a Jules era uma mulher, era uma personagem que representava muita gente, que tinha suas próprias paixões e também tinha uma ética e moral, que ela tinha uma coisa de ir contra a corrente, ela tinha uma coisa de eu vou bater no peito e dizer que eu sou. Agora, se eu vir algo que é errado, eu vou falar, eu vou usar a minha voz. A própria Jules também usa um termo pejorativo para se descrever enquanto ela tá nesse encontro com esse cara que sustenta ela. Não parece uma fala empoderada. Parece só um roteirista querendo incluir certas palavras tabu que são usadas de forma pejorativa e que são criminosas para poder justificar um arco de uma personagem. E assim, eu não compreendo. Até agora eu tô perdida. Falando em outras mulheres, a Mary também se tornou uma cafetina, basicamente. Começou a recrutar mulheres para poder fazer um OnlyFans, porque ela viu que essa carreira trazia muito dinheiro. Então ela se envolve com o Alamo e vai até ser a cafetina da Cassie, que é a melhor amiga. E voltando a falar do último episódio, eu achei ele tão fora de tom e tão chato, porque de verdade foi o que eu falei, eu não lembrava de alguns personagens. Eu falei, gente, desculpa, quem se importa? Ah, legal e tal, bacana, tem pontos aqui que são interessantes? Tem. Mas eu preciso de 40 minutos pra gente poder chegar, porque parece que é isso que o Sam Levinson tá fazendo, na minha opinião. Parece que ele passa 40 minutos falando de coisas que às vezes são sem nexo, ou que ninguém se importa, ou que são sexualizando mulheres de uma forma que é pejorativa, narrativas rasas, poucos questionamentos. E aí chega no episódio de verdade, que é uma parte mais emocionante, em que você retém alguma atenção, e aí parece que ele peida. Parece que é um peido, parece falar, tá bom, essa é a resolução que eu criei. Mas e tudo aquilo que você estava propondo a temporada inteira? E a gente teve outros momentos na série que isso aconteceu, onde várias perguntas eram levantadas, vários debates importantes eram trazidos, e aí peido. E existe algo muito interessante em conseguir enxergar isso, porque o público começa a enxergar. A partir do momento que os personagens começam a se tornar sátiras de si mesmos, sem ser intencional, mas você não sabe se não é intencional. Gente, desculpa. Tudo é raso. Todos os personagens se tornaram rasos, então desculpa, é sim uma sátira de si mesmo, que não funciona, porque não prova nenhum ponto, não entrega nenhuma reflexão completa. Parece que é o ChatGPT. Parece que ele tacou lá no ChatGPT e falou como é que eu agrego choque a essa série. A pessoa tentando fingir que ela é inteligente. Parece um pouco isso. E aí ficam esses personagens correndo em círculos e a gente olhando, será que ele vai aqui? Será que ele vai explorar isso? Será que ele vai explorar aquilo? E não se explora. Parece que é um palco pra ele entender, pra ele colocar o fetiche de uma forma
que quer ser empoderada, mas é totalmente o contrário. E aí ele coloca entrevistas da Sydney Sweeney falando, nossa, eu amei fazer essa cena, que sinceramente parece que está falando com os caras Red Pill. Além disso tudo, a gente tem a Rue falando com Deus. Ela tá encontrando a religião dela, explorando a espiritualidade e, teoricamente, ela tá tendo essa conexão profunda com Deus. Que também não é bem feita. E por que não é bem feita? Você pergunta. Porque a Rue começa sendo mula, então ela vai da fronteira dos Estados Unidos ao México, do México aos Estados Unidos, levando drogas. Ela é meio que retida pela polícia, descobrem o plano, e aí ela começa a trabalhar com a polícia pra poder desmascarar todo o esquema de drogas. O que é uma premissa muito interessante, porque afinal de contas a Rue era viciada em drogas. Então, é uma questão interessante de se aprofundar, entende? E aí eu tava engajada nisso, porque ela começa a colocar o telefone pra gravar, policiais começam a perguntar sobre como é que tá sendo esse dia a dia, ela começa a denunciar sem que ninguém saiba. A gente tem a impressão de que ela vai ser pega, de que ela vai ser morta. Ela encontra essa religião, ou essa espiritualidade, ela começa a ler a Bíblia, e a gente começa a ter um arco de redenção com a Rue, onde ela até conversa com a mãe dela, e fala que quer ir pra casa. Por alguma razão, em uma conversa com a Alexi não confia que a Rue não está mais no mundo das drogas, ela acha que ela tá usando as drogas de novo. Dá uma humilhada, assim, na Rue, não colocando nenhuma fé nela, porque, ok, acho que a personagem da Alexi já viu a Rue há anos dizendo que tinha parado. E aí ela fala que ela tá trabalhando até com a polícia. Ela fala, não, Lexi, dessa vez é de verdade, eu tô realmente até trabalhando com a polícia. E aí, numa idiotice, a Lexi fala com a Mary, que está trabalhando com o Alamo, e conta que a Rue tá trabalhando com a polícia. E aí a Mary passa isso pro Alamo como se fosse porra nenhuma. E o Alamo, que é teoricamente o cara que tem gatilhos com palavras, quando chamaram ele de porco, ele mandou um porco pra cagar lá no lugar. Não liga nada na cabeça dele, pra entender que isso passa batido, que ele vai se ligar depois. Mas é um cara, teoricamente, também é esse cara invencível, também é esse cara assustador. Esse cara é tão assustador, ele perde várias oportunidades de matar as pessoas. Ele não é humanizado de uma maneira que faça sentido, que a gente teve um salto temporal, onde a gente vai pro futuro da vida adulta deles. Mas em vez de se tornar sobre as dificuldades da vida adulta, sobre diferentes áreas de trabalho, como elas moldam os adultos, a solidão entre os adultos, até talvez realmente o anestesiamento a partir de substâncias, e aquele arco que foi construído foi pro lixo, né? A própria Lexi, que teve uma grande exposição no momento que ela escreveu a peça da escola, e todo mundo ficou chocado com aquilo, com aquela apresentação, porque era baseado na realidade. O que ela fez esse tempo todo? Ela entrou nesse set de gravação, começa a ficar irritada quando a Cassie começa a entrar no mundo da atuação, ou tentar circular esse meio. É uma coisa bem incoerente da Lexi mesmo, ela sempre se incomodou muito com a Cassie, tentando roubar tudo que era dela, inclusive os espaços dela. Discussão interessante se torna ela falando, ela faz OnlyFans, olha que otária, não contratem ela, sabe? E aí a Lexi fica lá de moralista, dando moral na Rue, dando moral na Cassie, dando moral na Mary. O que é interessante também, porque em algum momento ela fala assim, gente, o que houve com vocês? O que é legal. Em algum momento também, tem um diálogo da Lexi que é muito interessante, que ela tá falando sobre como eu mato essa personagem. Então dá a entender que alguém na série vai morrer, e faz uma dinâmica em que eles estão falando da série dentro da série. Então é interessante. Mas aí a Lexi se tornou essa personagem também que virou uma sátira de si mesma. É uma mulher que é super interessante, cheia de camadas de vulnerabilidade, de um sufocamento com a própria irmã. Ela tá ali. Escreve um roteiro pra uma série. É isso. A gente não consegue nem ver o que a Alex teria escrito. O que seria muito interessante como um link pra peça que ela fez na temporada anterior. E se torna uma série totalmente superficial. Uma série que tinha estrutura muito sólida, que tinha uma linguagem visual que também mudou, inclusive. Não sei se foi por conta das polêmicas com a Petra Collins, mas o visual de Euphoria mudou totalmente. O que pode ser justificado pelo salto temporal, mas ao mesmo tempo também, por que não criar uma nova linguagem em cima do que já foi criado e trazer nuances? Isso ia ser tão legal de ver. Uma linguagem que é característica de Euphoria, mais adaptada para um mundo real, para uma realidade de adultos, sabe? E aí você pode me dizer que eles tentaram fazer isso, mas eu discordo. Eu acho que parece muito aquele padrão do cara que estuda cinema e coloca uma fonte amarela e diz, cara, é isso aí. Porque eu mesma faço às vezes na rede social. Falo assim, gente, como é que eu deixo mais cinemático? Vou botar uma fonte amarela. Legal. É legal, é bonito. Mas cadê? Cadê todo aquele molho que tinha em Euphoria, gente? E a pior parte é essa, que eles têm vendido como algo cinematográfico, que foi sempre também uma assinatura
ter uma câmera diferenciada. E o quê? O indicado ao Oscar, a vencedora do Grammy. Tipo, sim, o elenco é o ponto de peso dessa série. Porque o elenco torna isso interessante. Mas o ponto de que tá tão redundante, tão satirizado e tão focado em conversas que são perspectivas masculinas sobre a vivência feminina, não tem surpresa, não tem emoção, não tem link, não tem... Por isso eu acho que séries como The Boys também se perdem nessa vontade de acertar, nessa vontade de se dizer original. Vão muito além de só, ficou chato, não entendi. Eu acho que já é um problema, mais uma vez, sobre um homem criativo, numa posição de poder, em que coloca as próprias vontades, o próprio mundo interior, o que faz parte da indústria, ok? E também tem esse mix do criativo com o corporativo, e é isso que uma série de TV tem todo o fator comercial, mas também não deixa ser um produto criativo, se torna só um produto. Produto que começou como algo criativo, que também era alinhado ao sentido comercial, mas agora é comercial e não alinhado ao sentido criativo. Acho que é a melhor forma que eu consigo definir. Assisto ainda? Assisto, mas muito mais pra ter reflexões como essa do que, de fato, pra dizer, nossa, minha série, adoro essa série, quero muito ver o que vai acontecer. Tudo que eu disse são opiniões e visões da minha perspectiva. Eu adoraria que você agregasse nos comentários, especificamente também, se você se identifica com algum personagem, se de alguma forma você se decepcionou com o arco dos personagens, se pra você a série tá ótima, que eu acho muito difícil, mas tudo bem também. E eu queria entender o que você acha. O que fez com que essa temporada fosse tão pior que as outras? Ou o que fez você se prender nessa temporada? O que faz você assistir ainda? O que você acha dessas pautas que o Sam Levinson tem abordado e como ele tem abordado? Eu adoraria refletir sobre isso com você. E eu te vejo na semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo. E se quiser mais episódios longos e análises como essa, só me falar, tá bom? Um beijo.